Hoje eu e meu amigo Luan, me chamo Micaela, e vamos apresentar é, o nosso trabalho sobre transformação linear no cálculo de cisalhamento. Pode passar. Aqui são os tópicos da nossa apresentação que vocês vão poder entender melhor com o decorrer do slide. Pode passar. O que é cisalhamento? Cisalhamento é um tipo de deformação que ocorre quando uma força é aplicada perpendicularmente à superfície de um material. Pode passar. Essa força faz com que as camadas do material deslizem umas sobre as outras, como se fossem lâminas de papel. Imagine um vento muito forte, ou um terremoto aplicando essa força em um prédio. O material da estrutura pode se deformar transversalmente, causando trincas ou até a redução de sua resistência. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco sobre o cisalhamento da construção civil. Alguns tópicos que são importantes ressaltar, né? Primeiro, que é a avaliação da resistência ao cisalhamento, né? O quanto a estrutura consegue aguentar esse tipo de coisa que vem ocorrendo bastante o outro é a análise de falhas, o desenvolvimento de materiais e produtos, o projeto estrutural e a prevenção de acidentes, né? O que é muito importante. Aqui a gente pode ver exemplos de cisalhamento quando se pensa assim no cisalhamento de forma prática, em situações, vamos supor, um corte de papel com uma tesoura, ou quando uma barra de ferro sofre uma força lateral. Na construção civil, o cisalhamento pode acontecer em vigas e pilares, devido ao peso da própria estrutura, ou a forças externas, como ventos ou sismos. Pode passar. Bom, agora voltando mais sobre a álgebra linear, eu vou falar um pouco sobre o cisalhamento e como ele está inserido na álgebra linear. Como vocês podem ver no tópico 1, é a matriz de cisalhamento 2D, né? A matriz de cisalhamento para transformar um ponto x, y em um novo ponto x' e y' é dada por, vocês podem ver o cisalhamento na direção x, aonde k é o coeficiente de cisalhamento e o novo ponto x, y será, como vocês podem ver, a equação abaixo dele. X' é igual a x mais k vezes y, e y' é igual a y, né? Agora, já o cisalhamento da direção, podem ver que um novo ponto x' e y' será, né? Com base, ele inverteu na equação superior, que está acima, né? Onde o x' nesse caso vai ser igual a x, e o y' vai ser igual a y mais k vezes x, né? Já na aplicação da engenharia, o coeficiente de cisalhamento K pode ser relacionado às tensões que é aplicada sobre o material, né? Em que os materiais o cisalhamento é medido em termos de tensão de cisalhamento e a deformação angular. A matriz representa como o material deforma sobre essa solicitação. E o terceiro é o exemplo de cálculo, né, em que o ponto x e y é igual a 3 e 4 sofre uma transformação de cisalhamento em que k é igual a 0,5 na direção de x. Determine o novo ponto. Vocês estão vendo aí abaixo como foi montada a matriz de transformação e a multiplicação matricial, né? Com vocês veem todo o decorrer da matriz e como será o novo ponto x' e y'. Como o Luan já falou, na álgebra linear, o cisalhamento é descrito por uma matriz de transformação linear. No exemplo do slide aqui, que vocês podem ver, tem dois vetores. O vetor azul, que representa o ponto original, o 3 e o 4. Quando aplicamos cisalhamento horizontal, o ponto se transforma em um vetor 5 e 4, movendo-se apenas no eixo X. Isso acontece porque a matriz de cisalhamento horizontal mantém o valor de eixo do eixo Y fixo, mas desloca os pontos ao longo do X, como vocês podem ver no gráfico. Pode passar, Lô. Aqui vocês podem ver o vetor azul, ele representa o ponto original, e o vetor vermelho, ele representa o ponto transformado, no caso,
de 3 e 4 para 5 e 4. Pode passar. Bom, né? Aqui a gente fez um exemplo prático no Skylab, onde vocês podem ver a coordenadas no ponto inicial, que x é igual a 3, y é igual a 4, o coeficiente de cisalhamento, como vocês já viram anteriormente, né? Em que k é igual a 0,5, a matriz de cisalhamento da direção x. Esse decorrer no Skylab aqui foi todo o passo a passo que vocês viram anteriormente, né? E que já foi apresentado. O vetor no ponto original x e y, a aplicação da transformação de cisalhamento, a extração das coordenadas transformadas, né, onde vocês podem ver na segunda imagem, a exibição de resultados no console, né, e aí vai mostrar toda a exibição do resultado que foi formulado, né, sobre o Skylab. E aqui Então, como o Luan falou, no, no Skylab, podemos implementar o cisalhamento utilizando a matriz de transformação. Ao aplicar essa matriz, pode passar, Luan. Ao aplicar essa matriz em um conjunto de pontos, vemos o deslocamento característico do cisalhamento no gráfico. Esse exemplo permite visualizar, esse exemplo do gráfico permite visualizar como uma figura original, como um quadrado, pode se transformar em um paralelogramo. E aí tem um exemplo anterior dos dois vetores, antes e após a transformação. A gente colocou o código no Skylab e ele nos deu esse resultado em forma de gráfico. Pode passar. Como conclusão, o cisalhamento é uma transformação fundamental, tanto na engenharia quanto na matemática. Ele nos ajuda a entender fenômenos estruturais e também a trabalhar com transformações geométricas. Com isso, podemos criar simulações e prever comportamentos em projetos práticos. vou Bom, apresentar o é projeto, isso. tá vendo? Aí agora, Luan vai mostrar basicamente como a gente fez no Skylab o código a qual a gente já explicou. Pode Tá ir. vendo? Tá vendo aí? Uhum. Aqui eu coloquei todo o código que já foi apresentado, aqui, como vocês já viram, todo para rodar aqui no Skylab. E vocês podem ver que após isso, né, ele nos dá, né, o gráfico que a gente informou a vocês, né, como a importância da transformação linear de cisalhamento, né. Vocês podem ver aí.